Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. O deputado acaba de deixar a liderança do governo na Câmara e é cotado para assumir um novo ministério, a pasta da Segurança Pública. Obrigado pela presença aqui com a gente, deputado. Eu gostaria de começar exatamente com a saída do senhor da liderança do governo na Câmara. O senhor logo já teve o nome aí sendo ventilado para assumir essa nova pasta. Como estão as negociações? O senhor já conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre isso? Vai virar ministro do governo? Bom, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. A satisfação estar falando com todos que estão nos assistindo. Bom, a saída da liderança do governo foi um momento marcante também para mim, né? Imagina, foram 19 meses à frente da liderança do governo, que é uma posição estratégica para o país, uma posição estratégica para o presidente Bolsonaro, para todos os presidentes, sempre foi. E eu não me lembro de ter tido um deputado de primeiro mandato que tenha exercido essa função por tanto tempo. E nós conseguimos vitórias importantes, né? Nós aprovamos a Previdência, aprovamos a liberdade econômica, diminuímos o número de ministérios, né? Aprovamos a medida provisória, por exemplo, que potencializa a capacidade do Estado de combater as fraudes no INSS, que tem aquela medida provisória 871, que tem a possibilidade de economizar até 400 bilhões de reais em 10 anos, né? Somado com os 833 bilhões da Previdência, a gente ultrapassa aqueles 1 trilhão que era nossa meta inicial. Foram mais de 40 medidas provisórias aprovadas nesse meio tempo, medidas provisórias importantíssimas, como, por exemplo, essa última que nós aprovamos ainda na minha gestão, aquela que moderniza o marco regulatório dos portos. Foram 6 medidas provisórias aprovadas no único dia. Isso, para mim, mais a urgência do projeto de lei do gás. E isso é uma prova concreta de que nós conseguimos construir uma base ao longo desse tempo, e agora o novo líder vai ter total condições de seguir em frente. O presidente Bolsonaro, a gente mantém a mesma ligação, ele foi muito correto comigo, me chamou, conversou, explicou os novos cenários que ele está vislumbrando e por isso a necessidade de fazer a mudança na liderança. Ele não fez nenhuma sondagem, diferente do que foi feito em relação ao MEC, em que ele me ligou e a gente conversou sobre o MEC e ele havia pensado no meu nome sem que eu articulasse nada. Dessa vez não houve qualquer indicativo em relação ao Ministério da Segurança Pública, que a gente nem tem a certeza de que vai ser criado. Mas a minha vida foi profissional, foi voltada para a área de defesa nacional, que guarda uma certa conexão com a segurança pública. Eu sou concursado da Câmara dos Deputados na área de segurança pública e defesa nacional, né? E era um concurso que só tinha uma vaga no país, e eu, né, tive aí, iluminado por Deus aí, consegui essa vaga e a gente foi trabalhar lá. E por isso até acabei acompanhando também os temas de segurança pública ao longo dos 4 primeiros anos. Bom, vamos desmembrar os dois assuntos, porque são 2 assuntos que a gente precisa tratar aqui: a questão do Ministério de Segurança Pública e também a saída do senhor da liderança do governo. Vamos falar mais um pouquinho sobre a possibilidade do Ministério de Segurança Pública. O senhor se sentiria à vontade, então, para assumir esse cargo se ele for criado? Bom, eu estou à disposição do presidente e à disposição do país para cumprir essa missão. Como eu estava dizendo, eu tive a aventura aí de ser o comandante do destacamento contra-terrorismo do Exército. Eu atuei no contra-terrorismo do Exército Brasileiro durante 10 anos, ou a metade da minha carreira militar, mais ou menos. Eu fiquei 21 anos no Exército. Interagi muito com as entidades representativas da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, de todas quase entidades ou instituições voltadas para a segurança pública. Acha importante a criação de um ministério para tratar exclusivamente da segurança pública? Eu acho importantíssimo. Primeiro porque essa pauta foi uma das pautas prioritárias do presidente ao longo da sua vida parlamentar e ao longo da pré-campanha e da campanha. Nós temos uma série de temas que precisam ser endereçados e que dizem respeito especificamente a essa área. Nós precisamos avançar, por exemplo, na discussão do ciclo completo de polícia. Nós temos muitas ações a serem feitas nas fronteiras, integração entre as forças policiais, a questão da inteligência, questão da seleção mesmo de alvos, no sentido da palavra de que são não só pessoas assim que precisam ser combatidos, mas organizações criminosas, modus operandi, rotas
de entrada aqui no Brasil de drogas, de armas. Então, assim, tem uma série de pautas a serem tratadas. A questão do armamento, que a gente poderia falar e que também afeta aí a segurança pública. E eu tenho certeza que com uma divisão, só para você ter uma ideia, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública hoje, entre órgãos subordinados, conselhos nacionais e fundos, ele tem 25 estruturas. Então, nenhum ministério consegue, a despeito de todo o esforço dos ministros e tal, é difícil. No Exército, a gente costuma falar que você consegue controlar 5 peças de manobra, né? Que são 5 estruturas subordinadas. Agora, imagina você controlar 25. Então, eu vejo como uma boa medida. Acho que a maioria das instituições policiais ou dos servidores, né, dos policiais, querem isso para possibilitar uma maior integração, inclusive federativa, entre os poderes, para que a gente consiga combater a criminalidade violenta, combater o tráfico de drogas, combater a corrupção, né, combater o estupro no Brasil, por exemplo. Você vê que é um crime tão hediondo e que todos os anos são notificados mais de 50 mil estupros. A gente sabe que existe uma subnotificação, e o que nos leva a crer que esse número é muito maior, mais de 100 mil estupros anuais no Brasil. Deputado, pelo visto, então, o senhor já tem até um programa de trabalho, caso seja convidado a assumir essa pasta. Agora, exatamente, foi uma pasta que foi unificada, Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública, como uma exigência do então ministro Sérgio Moro para integrar o governo Jair Bolsonaro. Com a saída de Moro, com a chegada do ministro André Mendonça à pasta, como estão as negociações? Se houver na pessoa do ministro, hoje, ele tem um interesse em desmembrar a pasta? O governo já está discutindo esse desmembramento? O senhor já tem colaborado nesse projeto? Eu tenho conversado muito com os deputados de origem policial, como o Derrite, por exemplo, o Sanderson, o Derrite de São Paulo, o Sanderson do Rio Grande do Sul. Bancada da Segurança Pública. A bancada de Segurança Pública. E alguns deles eram meus vice-líderes na Câmara, né, como a Major Fabiano também. E todos eles são a favor. Eles já encontraram também com o ministro André para tratar desse tema. Eu já conversei uma vez com o André rapidamente sobre isso. Tem uma preocupação em relação aos cargos, né, porque cada ministro tem um conjunto de cargos que é mais ou menos padronizado, controle interno, assessoria jurídica, assessoria especial, e que às vezes são centenas de cargos. E com a extinção daqueles 22 mil cargos do ano passado que o ministro Onyx promoveu, aí o governo ficou apertado. Né? Mas a resistência hoje é menor. Eu acho que hoje, eu acho que é difícil avaliar se há resistência ou não para se criar. No parlamento, entre a bancada da bala, me parece que existe um consenso para se criar. E eu acho que a maior dificuldade hoje, da minha sensação, é essa questão dos cargos. E o momento certo para se criar também. Então, conta um bastidor aqui para a gente. O senhor é líder do governo até esses dias, deve ter conversado sobre o assunto com o presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a posição do presidente com a possibilidade dessa divisão do ministério? Não, o presidente não foi... Eu conversei com ele, claro, sobre isso, né, entre outros assuntos. Ele me pareceu simpático a ideia, mas ele quer fazer no momento correto e com toda a estrutura estando disponível para o ministro. Ele já criou o Ministério das Comunicações e o governo está à caça aí de cargos para poder mobiliar o ministério. Se criar mais um ministério novo e sem ter os cargos previstos, isso pode criar uma confusão também, né, administrativa. E voltando à Câmara, o senhor pegou um projeto que foi arquivado, que era do então deputado Jair Bolsonaro, com umas regras, né, trazendo aí um planejamento, umas normas para umas ações antiterroristas para a segurança pública do país. Esse projeto foi reapresentado agora, mas o senhor está tendo alguma dificuldade ali de convencer os pares, os colegas, né, da necessidade do projeto. O que o senhor pode falar a favor do projeto e quais são as principais polêmicas? Bom, esse projeto, que é o 1595 de 2019, quem está nos assistindo quiser procurar na internet, consegue achar rapidamente. Ele é um projeto que eu escrevi quando eu era consultor legislativo da Câmara e apresentei para o então deputado Bolsonaro, que o apresentou formalmente. E eu construí esse projeto de lei ao longo de uns 6 meses, com base na minha experiência no contra-terrorismo do Exército e também nos conhecimentos jurídicos que eu adquiri ao longo da Faculdade de Direito. Então, eu tinha algumas ansiedades, algumas preocupações quando eu era o comandante do destacamento contra-terrorismo. E era empregado e via algumas lacunas na lei que eu imaginava que seriam preenchidas somente com um projeto de lei que endereçasse. Por exemplo, nós não temos um sistema de prevenção e combate ao terrorismo
instituído no Brasil. Nós temos um sistema brasileiro de inteligência, por exemplo. Então, a atividade de inteligência, existe um sistema, existem normas, existe uma lei, existem órgãos específicos, tem um fluxo de informações. Agora, em relação ao contra-terrorismo, que é um assunto importantíssimo, né? Eu apresentei ao lado desse projeto de lei, esse ano eu apresentei um projeto de lei para inserir no tipo penal do terrorismo, que é na descrição do crime, o caráter político. Porque a definição do crime de terrorismo foi aprovada no governo Dilma com uma lacuna que é impressionante. Como é que um ato terrorista no Brasil, na definição, não tem o caráter político? E o nosso projeto 1595, de 2019, ele vai tratar, por exemplo, de orçamento, vai tratar dos órgãos que vão combater, da integração entre a Marinha, a Força Aérea, o Exército, com os órgãos policiais, com a inteligência, da cooperação internacional, né, dos critérios para o presidente da República definir se a solução para aquela crise contra-terrorista é no âmbito da defesa nacional ou no âmbito da segurança pública. Imagina um ataque, por exemplo, às nossas torres gêmeas, entre aspas, ali do Congresso Nacional, né? Aqueles anexos 1 do Senado e da Câmara. Um avião, por exemplo, se chocando ali. Quem vai resolver isso? Vai ser a Polícia Militar do Distrito Federal? Vai ser as polícias legislativas da Câmara e do Senado? Tem essa dificuldade de definir? Então, a gente não tem uma lei hoje que diga claramente quem vai fazer o quê. Por exemplo, uma aeronave militar estrangeira pousada no aeroporto de Goiânia. Aí ela é tomada por um grupo de terroristas. Quem vai fazer a retomada? É a Força Aérea, porque é uma aeronave militar? A gente vai aceitar a cooperação estrangeira, porque é uma aeronave militar estrangeira? É o Exército Brasileiro, porque o destacamento contra o terrorismo está ali do lado do aeroporto? A Polícia Federal faz o quê? É a Polícia Federal, porque é um aeroporto civil? Os recursos estão aonde? Quem vai ser a autoridade que vai comandar? É o GSI? É o Ministério da Defesa? Então, isso precisa estar escrito numa lei, porque nos exercícios e nas operações que eu participei, e que eu observei depois também, muitas vezes eram assinados protocolos entre as autoridades administrativas. O general assinava com o delegado e assinava ali com o outro agente da ABIN e tal, e falou, bom, se acontecer esse problema, nós vamos agir assim. Mas comparem qual lei? Mas eu lembro que mesmo a presidente Dilma Rousseff, na época que aprovou essa primeira lei contra o terrorismo, também foi muito criticada por causa de uma ausência hoje, de uma dificuldade que o mundo ainda enfrenta na tipificação, no conceito de conseguir classificar um ato como terrorista ou não. Isso não seria a principal polêmica também desse projeto? Então, são projetos diferentes. Esse projeto 1595, 2019... que trata da política de prevenção e combate, ele não aborda aspectos jurídico-penais. Ele não trata da persecução penal. Não trata sobre o que o juiz pode fazer, o que o promotor pode fazer. Isso aí é essa lei que foi aprovada lá, 13.260, de 2016, que trata do tipo penal do terrorismo. O nosso projeto de lei, ele visa impedir que o ato terrorista aconteça. Melhor, ou tão importante quanto poder processar aquele que perpetra um ato terrorista, é você impedir que ele aconteça, para que você possa preservar vidas e também preservar patrimônio público e privado e preservar também a capacidade do Estado de tomar decisões, porque esses são os alvos principais de quem pratica o ato terrorista. Antes da gente mudar de assunto, eu quero fazer um lembrete para você, que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Agora, deputado, eu gostaria de voltar ao assunto da sua saída da liderança do governo na Câmara dos Deputados. Nessa conversa que o senhor teve com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente argumentou o quê? Que precisaria abrir mais espaço para um líder que dialoga com os partidos do chamado Centrão? Quais foram as justificativas? O presidente, como eu falei, ele foi muito correto, ele me chamou para conversar pessoalmente, são as 2 ou 3 semanas. Ele explicou para mim que era um novo momento político agora, né, que a base já estava construída, que os obstáculos que nós enfrentamos juntos o ano passado e esse ano haviam sido superados e que agora, diante de uma nova análise que ele fez, ele não entrou em detalhe dessas análises, eu também não entendi o momento. Para um deputado de primeiro mandato ter permanecido tanto tempo à frente da liderança, eu só tenho que demonstrar, e é real isso. Até porque nos bastidores, deputado, nos bastidores a gente sabe que muitos caciques do Congresso, desde a sua indicação,
se opuseram fortemente. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também chegou a criticar a escolha num certo momento. Como que foi passar por tudo isso? Então, mas eu compreendia naquela fase, aquela fase era um momento em que o próprio governo não queria ter uma base. Então, e o presidente da República, nós fomos eleitos rompendo todos os demais partidos. Então, você imagina, primeira reunião de líderes, né, que eu participei lá, tal. Eu era o líder de um governo que não queria aproximação com eles e eles também não queriam aproximação conosco. Então, eles se referiam, por exemplo, ao seu governo, ao seu presidente. Tanto que a gente fez aquela defesa, tentando impedir a derrubada daquele decreto que tratava dos documentos sigilosos, né, da classificação sigilosa dos documentos, e foi o primeiro sinal assim, de que, né, não havia uma relação ainda estabelecida entre o Congresso e o Executivo. E aquilo não visava atacar o líder do governo, né? Que o líder do governo é uma peça importante, mas é muito menor do que o governo como um todo, né? A relação que foi construída e a relação inicial do legislativo com o executivo é que era uma relação difícil, fruto das fraturas da eleição. E isso se refletia em mim porque eu era o deputado que tinha ligação, né, com o presidente. Quer dizer, era uma missão difícil. Uma missão de forças especiais, de comandos, mas que foi muito bem cumprida, porque ao longo do tempo, né, imagina, nós aprovamos 41 medidas provisórias. Nós aprovamos esse ano o orçamento de guerra, aprovamos a decretação da calamidade pública, né, aprovamos ajuda aos estados e municípios. E essas medidas que eu já falei, assim, nós cumprimos a missão. E o que o presidente percebeu? Ele percebeu que precisava... Desculpa, tá, Yuri? Ele percebeu que precisava de ter uma base, porque seria muitos conflitos durante os 4 anos. O que é que o presidente percebeu? A percepção de que era necessária uma base foi tida no começo do ano, né? O diálogo, a conversa com os partidos, as aproximações, começaram em janeiro. E junto com a Secretaria de Governo, eu, o presidente da República, né, conversando com os presidentes de partido, conversando com os líderes, fizemos diversas reuniões. Então, assim, a base foi passada para o novo líder pronta. Bom, está aqui a base. Inclusive, ele é parte de um partido, ele é membro de um partido que hoje faz parte do núcleo da base. E é um dos núcleos também do centro, né, do centrão. Então, eu acho que o presidente está corretíssimo na sua decisão. Eu não fiquei de forma alguma chateado, pelo contrário, fiquei grato. E ainda mais grato dele lembrar ainda do meu nome para o Ministério da Educação. Eu não tenho formação na área de educação, eu tenho mestrado, tenho pós-graduações, tenho 2 graduações, mas não tenho ligação nenhuma com a área específica, com a área da educação. Mas já houve outros ministros também que não tinham, né? E fizeram boas gestões. E eu fiquei feliz, satisfeito, porque eu não articulei para isso. E recebi uma ligação no domingo do presidente da República, perguntando para mim: Vitor Hugo, sou teu amigo, quero te fazer uma pergunta aí, não é para te jogar na fogueira, mas se eu te convidasse para ser ministro da Educação, você aceitaria? Bom, aquilo para mim era uma demonstração de confiança, de apreço e de confiança no trabalho, né? Então, eu falei, lógico que sim, sabia que seria um desafio muito grande. O presidente encontrou um nome excepcional, o Milton Ribeiro está fazendo um trabalho maravilhoso, e para mim só restou a certeza de que o presidente confia no meu trabalho, né? E de que outras oportunidades podem vir a surgir. Deputado, pelo visto, então, as fraturas daquele período pré-eleitoral entre executivo e legislativo foram curadas. E depois que o senhor deixou tudo arrumado, pronto, o senhor foi trocado, não viu problema nenhum nisso, tudo bem, bola para frente. Mas e o PSL? Porque nós tivemos em meio, né, ao ano de 2019 inteiro, uma disputa muito grande, a saída do presidente, troca de acusações com o presidente do partido, o senador Flávio Bolsonaro trocou de partido, mas a base governista na Câmara acabou não podendo sair do PSL, né, pela questão do tipo de voto, é o voto de legenda. Então, se o deputado sai, ele perde o mandato, né, corre esse risco. O senhor continua no PSL, outros deputados da base, os bolsonaristas, desde do primeiro momento, continuam no PSL. E o presidente, depois de dar essa volta toda e já está num momento mais paz e amor nessa relação com o Congresso Nacional, pretende voltar para o PSL, desistiu do Aliança para o Brasil. Qual vai ser o projeto da base bolsonarista, aquela legítima que está com o presidente desde as eleições?
Bom, hoje todas as cartas estão na mesa. Essa é a grande verdade. O presidente ainda não definiu, e eu acho que ele não vai fazer isso antes das eleições municipais, para qual partido ele vai, se nós vamos continuar investindo esforços e tempo para a criação da Aliança pelo Brasil. O PSL é uma opção e o presidente contribuiu com o prestígio dele, com a força política dele, para aumentar, para fazer o PSL ser o que ele é hoje. Então, assim, eu acho também que, a despeito de problemas pontuais que houve, que aconteceram com alguns deputados em particular, algumas figuras do PSL em particular, o canal para a aproximação do PSL é também uma via alternativa. Mas tem outros partidos, tem a própria Aliança pelo Brasil, tem outros partidos que fizeram convites ou que tentaram se aproximar do presidente, e essa vai ser uma decisão dele. E, assim, eu posso falar por mim, e sinto isso em boa parte dos deputados que ficaram com o presidente desde o início, no PSL, nós vamos para onde o presidente apontar. Então, se o presidente definir... Porque o presidente, ele tem, até por ser o presidente, e por estar... nele confluem muitas informações. E ele tem uma visão geral do cenário político muito melhor do que qualquer um de nós. Então, a gente confia plenamente que ele vai tomar a melhor decisão, não só para a reeleição dele, mas para um projeto político organizado e sério, duradouro, de uma direita que, na nossa visão, venha ajudar a resolver os problemas sérios e fulcrais aí do nosso país. Obrigado, deputado. A gente faz uma rápida pausa e depois do intervalo continuamos a nossa conversa sobre as ações de combate à pandemia. Não saia daí. E estamos de volta com o JR Entrevista. Com a gente aqui hoje o deputado federal Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Antes da gente mudar de assunto, falar mais um pouquinho sobre o PSL, a gente sabe ali que tem também um grupo de deputados que vem sofrendo, né, por exemplo, suspensões. Você, por exemplo, vai sair do PSL, vai se manter? O senhor já disse que vai seguir o presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente sabe que tem uma questão de fidelidade partidária, né? Qual vai ser a sua decisão para 2022? Bom, nós temos duas opções. Ou a gente prossegue com a ação que nós temos no tribunal, no TSE, que o nosso objetivo é permitir que a gente saia antes da janela partidária, ou tomar a decisão por parte do presidente para ir para um partido, isso deve acontecer em dezembro ou depois das eleições. Quando da janela partidária, que vai ser em 2022, a gente migra para esse partido. Então, e se o presidente decidir ficar no PSL, certamente vamos desistir da ação e aí não tem nenhuma atitude. Em Goiás, o senhor percebe alguma dificuldade sua com o atual presidente do partido no estado? Bom, o delegado Valdir foi um dos atores principais também que ocasionaram essa ruptura. Quando ele falou claramente que chamou o presidente de vagabundo e quando ele falou que implodiu o presidente. Eu já tinha não vou dizer tinha diferenças, mas o processo eleitoral em Goiás foi peculiar, a gente poderia ficar um programa inteiro falando sobre isso. Então, assim, da minha parte, é muito difícil que haja uma conciliação em relação ao delegado Valdir em particular. E acho também que aqueles que gostam do presidente Bolsonaro, aqueles que se identificam, se decepcionaram muito com ele lá em Goiás. E como o senhor vê também outros parlamentares, como, por exemplo, a deputada Joyce Hasselmann, há alguma possibilidade desses deputados que ficaram mais próximos ao presidente voltarem a ter uma relação com esses outros parlamentares, como a deputada Joyce? Hoje mesmo eu vi uma postagem da Joyce criticando o presidente com relação a essa fala que ele fez em relação àquele repórter da Globo que fez uma pergunta agressiva em relação ao presidente. Então, assim, eu acho que vai depender muito mais desses deputados de fazerem gestos e buscarem aproximação do que do presidente. E aí eu não posso falar não posso tentar prever qual vai ser a reação do presidente se isso acontecer. Eu perguntei justamente se o senhor vê, por exemplo, a aproximação sua, do deputado Eduardo Bolsonaro, com a Joyce Hasselmann, por exemplo. Bom, da minha parte, eu acho mais complexo. Porque... Agora, deputado, o senhor falou, né, que ela, até dizendo que a deputada Joyce Hasselmann explorou agora politicamente essa situação do presidente, que teria respondido a uma pergunta agressiva. O senhor considerou a pergunta agressiva, mas a resposta o senhor não considerou agressiva?
Bom, olha só, eu estou tentando ainda agora ouvir ver o vídeo de maneira integral. Eu não consegui ver ainda a pergunta que foi feita. Eu li o que a imprensa majoritariamente está dizendo, que foi feita a pergunta sobre os 89 mil e etc. Mas existe também uma corrente nas redes sociais de que havia uma pergunta mais incisiva em relação à família do presidente, em relação a questões até que eu prefiro não falar, Entendi. até não ter certeza. Mas a pergunta, então, sobre os cheques que teriam sido depositados na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, por si só, não seria uma pergunta agressiva. O senhor considera uma pergunta legítima. O presidente poderia respondê-la. Da mesma forma que se pergunta o que quer, vai se ouvir também o que se quer, o que não quer. Então, qualquer pergunta pode ser feita e qualquer resposta pode ser dada. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre a questão da pandemia. O senhor acha que o governo tratou bem, mesmo o senhor não sendo mais líder, o senhor acha que o governo tratou bem dessa questão da pandemia desde o início? Eu acho que tratou muito bem. O presidente acertou em todos os aspectos. Ele sempre quis equilibrar a preocupação sanitária, que era aquela ligada a salvar vidas, com a preocupação econômica de preservação dos empregos. Então, nós votamos lá na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional como um todo uma série de medidas idealizadas ou propostas formalmente pelo governo, medidas para salvar empregos, como a medida provisória 936, que prevê a suspensão dos contratos de trabalho e também a possibilidade de redução dos jornais de trabalho. Votamos o orçamento de guerra, que eu já citei aqui, a aprovação da calamidade pública, que deu um espaço fiscal maior para o governo gastar. Já tem estimativas aí que ultrapassam 500, 600 bilhões de reais já efetivamente gastos e mais de R$1 trilhão anunciados e que está se buscando maneira para se gastar. Nós, da liderança do governo, participamos especificamente no que diz respeito ao auxílio emergencial, esse de R$600, inclusive o aumento, o governo aceitar subirmos de R$300, que era aquilo que o governo aceitava, para R$600, foi uma ideia minha. Dentro do plenário da Câmara, eu liguei para o presidente da República naquela quarta-feira à noite e votamos na quinta-feira, no dia seguinte, até surpreendendo a oposição, que imaginava que o governo faria uma proposta intermediária entre os R$300 e os 500 que o relator havia apresentado. E hoje, naquele momento, a gente imaginava que afetaria 23 milhões de brasileiros e depois nós descobrimos aí quase 40 milhões de invisíveis. E agora o auxílio emergencial de R$600 que custa 50 bilhões de reais por mês e já está certo que serão pagos por 5 meses, atingindo aí mais de 64 milhões de brasileiros. Então, acho que o governo acertou completamente, acertou também quando o ministro Mandetta saiu. Ele era muito midiático, mas com poucas ações efetivas. E a chegada do ministro Pazuello trouxe o aspecto da gestão para o Ministério. E aí os recursos começaram a fluir para estados e municípios, EPIs, treinamento de profissionais de saúde. E agora eu tenho certeza, nós temos certeza absoluta que o governo fez tudo que era possível para salvar vidas e empregos, inclusive no que diz respeito à cloroquina. A própria China, agora há poucos dias, decretou aí que o uso da cloroquina como uma das possibilidades aí para auxiliar a salvar vidas no que diz respeito ao coronavírus. Então, vejo que o presidente estava certo desde o começo. Mas agora a China é confiável? Bom, a China é um país com o qual o Brasil mantém relações há muito tempo e é um país importante para as nossas relações. E o vírus começou lá. Se até eles, onde o vírus começou, admitem que a cloroquina é algo importante, que deve ser utilizado, eu me alio à fala do presidente desde o início. Imagina, as certezas científicas em torno de algo onde nós estamos na fronteira do conhecimento, é muito difícil você ter uma certeza científica em torno de quase tudo. E o presidente, sempre, como um oficial de artilharia do Exército, ele foi acostumado, como eu fui na Academia Militar, a tomar decisões. Você tem que decidir. O pior é você não decidir, porque aí você expõe a vida das pessoas. E ele defendia desde o início. Talvez se governadores e prefeitos tivessem adotado mais rapidamente a possibilidade, e também trabalhado para que o fluxo desse remédio chegasse,
quantas vidas poderiam ter sido preservadas. Antes da gente continuar nesse assunto, eu quero lembrar você que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Deputado, o senhor falou sobre o ministro interino, general Pazuello, do Ministério da Saúde. O senhor acha que ele deveria ser efetivado no cargo? Bom, essa decisão também do presidente da República. Eu posso dizer, na minha avaliação, que ele tem feito um excepcional trabalho. Todas as vezes que, mesmo quando eu estava na liderança do governo, e agora até depois, todas as vezes que eu o procurei para tratar sobre assuntos ligados a questões de saúde, tanto no Brasil, porque nós votaríamos na Câmara, ou específicos para o meu estado de Goiás, eu fui sempre muito bem atendido por ele. Ele foi também das Forças Especiais do Exército, apesar de ser um oficial de intendência, que é mais voltado para a logística, mas ele é um dos poucos oficiais de intendência que também é comandos e forças especiais. E isso acabou me aproximando muito dele por causa dessa ligação comum anterior, um vínculo anterior do Exército. Obrigado, deputado. O JR faz mais um pequeno intervalo e no próximo bloco o deputado comenta a popularidade do governo Bolsonaro. Não sai daí. O JR Entrevista está de volta e com a gente aqui o deputado federal do PSL em Goiás, Vitor Hugo. Deputado, o presidente conseguiu recuperar aquela popularidade que ele tinha no início do governo. A aprovação do governo subiu depois de muitas quedas consecutivas. A que o senhor atribui isso? Bom, para mim está muito claro que é o reconhecimento da população brasileira pelo excepcional trabalho que o presidente, liderando sua competente equipe de ministros, tem feito também no que diz respeito ao combate ao Covid-19. Isso era uma preocupação muito grande inicial. Acho que as pessoas não estavam entendendo direito o que o governo estava fazendo lá no começo. Talvez por isso essa queda inicial. Mas agora, quando as nuvens começam a ficar mais claras aí no céu, deixando as pessoas enxergarem todo o trabalho que o presidente fez, como o maestro dessa orquestra aí, composta por ministros predominantemente técnicos, na minha visão, essa aprovação aumentada caracteriza a aprovação da população em relação àquilo que o governo tem feito. Deputado, e qual que é o impacto do auxílio emergencial nesse aumento de popularidade do presidente, na sua visão? Eu acho que é mais um fator. Não vou dizer que não é o preponderante, não é um fator preponderante. Muita gente vem falando? Não, eu acho que a oposição e uma parte da imprensa ou dos analistas políticos querem acreditar somente ao auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi importantíssimo. Nós não vivemos um caos no que diz respeito à parte social no Brasil, porque 63 milhões de brasileiros foram assistidos durante 5 meses com esse valor. Mas não é somente isso, Nós temos aí uma série de outras camadas da população que não estão recebendo os R$600 e que também acreditam ao presidente uma boa atuação. Deputado, a gente já sabe que o auxílio emergencial termina no dia 31, e a gente já sabe, de bastidores do governo, que ele vai ser prorrogado. Quais informações o senhor tem sobre valores, sobre período? Seria até o fim do ano mesmo? Em torno de R$300? O que o senhor sabe ali de bastidor? Não, eu sei aquilo que está rolando na imprensa só, que eu acho que seria até dezembro, e está se discutindo o valor aí entre R$200 e R$300. É preciso lembrar que foi feito um sacrifício muito grande pelo país para se manter durante 5 meses, 50 bilhões por mês, são 250 bilhões de reais num único programa, importantíssimo, mas que precisa ter o fim, e a gente quer que esse fim se dê já com a rampa do Renda Brasil, que é esse novo programa que o governo está criando, que vai possibilitar não só o colchão social para aqueles mais pobres, mas também uma rampa para fazer com que esses mais pobres consigam sair desse colchão e cheguem até a CLT, onde ele tem uma gama maior de direitos para ampará-lo em todos os casos. E, deputado, rapidamente para a gente concluir, o senhor não é mais o líder do governo, mas está no Congresso, vai discutir a aprovação do orçamento para o ano que vem. Vai ser possível os parlamentares aprovarem um orçamento para 2021 maior para o Ministério da Defesa do que para o Ministério da Saúde e da Educação? Isso vai ter que ser discutido, é claro. Eu sou oriundo das Forças Armadas, compreendo muito bem também a importância do que é um país como o nosso, de dimensões continentais, quase 17 mil quilômetros de fronteira com 10 países, alguns dos quais extremamente complicados no que diz respeito, por exemplo, à produção de drogas, conflitos regionais entre eles. Então, um mar
territorial nosso com riquezas imensuráveis. Então, é necessário que nós tenhamos muita maturidade para entender que a defesa nacional também é algo importantíssimo, que educação e saúde têm os mínimos constitucionais garantidos e legais, que também já são mínimos, mas que são bastante pronunciados. Então, é uma discussão boa que a gente vai ter no Congresso. Deputado, muito obrigado. JR Entrevista fica por aqui. Você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Deputado, eu agradeço uma vez mais a presença do senhor aqui com a gente e obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.